Olá! Tá preparado para mais uma aula? E aí? Mais uma aula do nosso livro de filosofia. Agora a gente está no capítulo 2. E o capítulo 2 continua trazendo essa vasta possibilidade de você poder compreender a respeito da liberdade, não é verdade? E aí agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais no estudo, tá? No primeiro capítulo nós trabalhamos lá a frase que era perguntando se você é livre. No segundo capítulo vem trazendo outra pergunta. E lá na página 296, olha aqui a pergunta que vem trazendo. Eu tenho um menino aqui até, olha só, ele tá com os braços abertos, né? Num sinal de que tá assim, né? Meio que correndo ou fazendo alguma coisa assim com liberdade. E ela vem perguntando para você, o que é liberdade? Primeira pergunta do primeiro capítulo foi se você é livre, e agora tá explicando para você e te perguntando o que é liberdade, ok? Vamos lá? Vamos trabalhar? Então, na página 297, lá no Conversa Vai, Conversa vem trazendo aqui algumas coisas muito importantes. Em busca de reflexões sobre liberdade, lembra que eu falei que filosofia ela tem a capacidade do filósofo interpretar de uma forma que reflexiva. Por quê? Olha só. Vamos lá? Vamos organizar as ideias, tá? Primeiro a gente pensa, depois a gente reflete, depois a gente fala. E aí, depois que a gente fala, a gente pode falar de uma forma falada e a gente pode falar também de forma escrita. Ah, o que isso quer dizer, Tirene? Que a gente, quando a gente escreve, a gente também está se expressando, está falando. Mas tudo se inicia através da reflexão. Por quê? Porque a informação chega ao nosso cérebro. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, tá vendo essa imagem desse rapaz, desse menino? Não é? Poderia ser você, uma foto sua assim. Eu vou pegar essa imagem e eu vou olhar para ela. E eu vou começar a pensar e a refletir. O que eu tô fazendo? Eu tô refletindo. O que ele tá fazendo? Aonde ele está? Não é? E aí, depois que eu refletir, que é a reflexão, eu vou começar a reproduzir. Não é verdade? Que é a prática. E aí, depois que a gente reflete, a gente pratica, a gente começa a ter mais, enriquece mais o nosso conhecimento. Isso é muito importante. Refletir, praticar para conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Em busca de reflexão sobre a liberdade. Em primeiro lugar, vamos considerar a definição do dicionário sobre o que é liberdade. Então, você pode pegar um dicionário físico ou você pode ir lá no Google e colocar lá a palavra liberdade, tá? Vem dizendo assim, ó, substantivo feminino, faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria vontade ou a determinação. Poder exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. E tem outra observação, que tem aqui várias definições da palavra liberdade. Estado ou condição do homem livre. E quarta possibilidade é a confiança, intimidade. Então, olha quanta coisa uma única palavra significa. Faculdade de cada um decidir. Faculdade quer dizer que é a nossa capacidade de raciocinar, tá? É isso que quer dizer. Faculdade de cada um decidir ou agir segundo a própria vontade ou determinação. 2.
poder exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. 3. Estado ou condição do homem livre. E 4. Confiança e intimidade, às vezes absoluta, às vezes abusiva. Olha quantas coisas importantes tem em uma única palavra, liberdade. Mas nós também sabemos que nós vamos trabalhar esse conceito, né, que traz o que é liberdade. Você entender que a liberdade ela se dá a partir de vários fatores, tá bom? Vamos lá? Essa definição nos mostra que a liberdade pode assumir vários significados em alguns casos. Ela pode até ser abusiva, mas nesse caso, será que ela é mesmo liberdade ou se torna outra coisa? Podemos observar também o quanto as normas têm a ver com liberdade, o quanto elas estão relacionadas a ela? Lembra que nós estamos trabalhando sobre leis, sobre algumas conquistas de liberdade? Em geografia, em história. E lembra que a tia sempre fala que todas as disciplinas estão interligadas? Então vamos lá. Olha, prestem atenção no que eu tô lendo. Podemos observar também o quanto as normas têm a ver com a liberdade e o quanto estão relacionadas a ela. Nesse caso, a liberdade pode ser a ausência total de normas. Uma pergunta. Talvez não. Procurar uma resposta moderada para essas questões é uma tarefa da filosofia. Lembra que eu falei que a filosofia ela faz isso? Ela estuda, através da reflexão, o comportamento da sociedade. E vamos tentar fazer isso juntos? Então, eu vou trazer para você aqui, no Mão na Massa, uma atividade para a gente poder refletir sobre mais, tá? No dicionário pesquisado foram encontradas 4 definições sobre liberdade. Em grupos, você não tem como fazer em grupos, você pode fazer com seus responsáveis, ou se você quiser, você pode fazer sozinho também, ou você pode me chamar. Busquem exemplos de cada um dos casos listados no dicionário. Então, você vai pegar lá, são 4, e você vai dar exemplos, tá? Em seguida, faça um cartaz desenhando cada um dos exemplos encontrados por você e apresente o resultado para mim. E aí eu vou postar. E eu vou ficar muito orgulhosa, porque a definição de liberdade te deu 4 possibilidades de você poder responder sobre cada uma delas, tá? Eu vou bem te dar uma cola, ó. Tem uma aqui muito importante que é assim, ó. Confiança, intimidade, às vezes abusiva. Vou dar um exemplo. Às vezes, a gente acha que é livre e não é, porque a gente confia. E, às vezes, as pessoas, a intimidade que a gente tem com as pessoas abusam. E isso é muito ruim. Então, é uma liberdade que não é tão liberdade. Uma outra coisa também aqui, ó. Tem aqui estado ou condição de homem livre. Você pode usar algum exemplo específico com relação à nossa liberdade, do nosso direito de ir e vir. No 2, fala assim, ó. Poder exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. Vou te dar outra cola também. Nós somos livres, mas temos direitos e deveres. E
Se nós infringirmos esses deveres, nós perdemos a nossa liberdade. Ok? Por isso que existem prisões, existem delegacias, existe a polícia, existe as leis, porque nós somos livres, mas nós podemos perdê-la. Então, vai ficar aí uma pesquisa maravilhosa para você fazer e me trazer resultados e respostas para a gente poder trabalharmos juntos esse conceito e você entender melhor o quão importante é a filosofia na sua vida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.